Graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto online, onde Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, nessa noite de hoje não é diferente. Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma palavra para a minha vida, Deus tem uma palavra para a sua vida também. A palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela vem de encontro aos nossos corações para nos dar uma direção. A palavra de Deus, ela tem um propósito, aleluia, de fazer com que todo homem se arrependa do seu pecado, aleluia, e siga o caminho das coisas de Deus. Diz a palavra do Senhor em Timóteo, aleluia, que digna essa palavra, aleluia, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, aleluia, que Deus tem um propósito para que todo homem se arrependa e seja salvo. Glória a Deus e aleluia, Jesus. E nós não cremos diferente. Nós cremos no poder da palavra de Deus, nós cremos na direção da palavra do Senhor e nós cremos que Deus fala conosco, aleluia. Nessa noite, prepare seu coração aí no seu lugar, prepare o seu coração aí na sua casa, aleluia. Peça a Deus, fala comigo, Deus fala no meu coração, Deus fala com a minha casa, com a minha família. Meu Deus, usa teu servo para falar comigo, aleluia, Jesus, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite de hoje, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para falar conosco, aleluia. Muitas vezes, aleluia, a palavra do Senhor nos registra, aleluia, que aleluia, nós temos a palavra de Deus repleta de grandes homens e grandes reis da parte do Senhor, aleluia, Jesus. Reis, aleluia, como, aleluia, Saul, e começou bem, cheio do Espírito Santo, e terminou mal, aleluia, Jesus. Nós tiramos uma lição daí, aleluia, Jesus. Que não basta começar bem, aleluia, nós temos que terminar bem a carreira, como o apóstolo Paulo nos ensinou na carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4 de Timóteo, 2 Timóteo, aleluia, aleluia, eu estou encerrando minha carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Veja que Paulo combateu o bom combate e guardou a fé. Saul não combateu o bom combate, aleluia, Saul não guardou a fé. A palavra de Deus nos diz que por conta de uma música que as mulheres de Israel cantavam dentro de Israel, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, Saul ficou, aleluia, possesso por demônio, espírito maligno, aleluia, mas não era só demônio nem espírito maligno, era também inveja, aleluia, porque ele viu que alguém poderia ser maior do que ele, porque Deus estava permitindo aquilo naquele momento, aleluia. Muitas vezes o sentimento que toma o nosso coração pode nos levar à ruína, meu irmão e minha irmã. O sentimento que toma o nosso coração pode nos levar para o abismo, pode nos levar para o caminho da perdição. Saul começou muito bem. Também temos a história de um rei chamado Davi, um rei, aleluia, completamente direcionado pelo Espírito Santo, um dos reis, aleluia, Jesus, talvez o rei, a palavra nos diz, um homem segundo o coração de Deus, não que ele fazia toda a vontade de Deus, porque tem pessoa que ela se acha tão santa, tão pura, tão poderosa, que ela entende tudo a vontade de Deus e exercita toda a vontade de Deus. Essa pessoa está separada por Deus, aleluia, e vai ser canonizada pela igreja em qualquer momento. Estamos falando de rei como Davi, um homem falho, pecador, que escreveu o livro do Salmo, muito salmo, aleluia, de arrependimento, como o Salmo 51, onde ele pede para Deus lavá-lo com, aleluia, isopo e deixar ele branco como a neve. Aleluia, Jesus. O rei Davi, aleluia, que adulterou uma mulher chamada Betseba. O rei Davi, que fez a contagem do povo na hora errada, do jeito errado. E mesmo os seus conselheiros falaram, não faça isso, Davi. Deus não vai se agradar. Pois ele foi lá e ele fez, aleluia, Jesus. Mostrando que nós, mesmo sendo segundo o coração de Deus, também podemos errar, também podemos falhar, também podemos deslizar na presença do Senhor. Mas o mais importante era que Davi se voltava para Deus. O Salmo 51 fala que Davi pede, pode tirar tudo, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Oh, maravilhoso é o nome do Senhor. Essa noite é uma noite de contrição na presença do Senhor. Essa
Essa noite é uma noite onde Deus quer nos quebrantar o espírito e nos fortalecer na sua presença através da sua graça. Aleluia, Jesus. Ele quer nos fortalecer através da sua grande e infinita misericórdia. Ele quer nos fortalecer porque Ele é digno, porque Ele é santo e porque Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos falar também de um rei, aleluia, Jesus, chamado Josafá. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Aleluia. Jesus, maravilhoso é o nome do Senhor. Dentre os reis de Israel tinha um rei chamado Josafá. Josafá era um rei também, aleluia, que começou a reinar novo na nação, aleluia, de Judá, uma nação pequena, aleluia, Jesus. A nação de Judá era menor que tinha, a tribo de Judá era menor que tinha ali, mas era o que Deus tinha preparado para ele. Aleluia, Jesus. E glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus havia levantado o rei Josafá desde novo. Josafá foi aconselhado e foi abençoado, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, por aqueles homens, pelas pessoas que Deus tinha levantado para estar o aconselhando da parte de Deus. E Josafá era uma pessoa muito próspera, muito abençoada por Deus. O capítulo 18 de 2 Crônicas diz assim, abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. A palavra de Deus ela é um bálsamo para a nossa vida, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus ela vem para nos curar, a palavra de Deus vem para nos libertar, a palavra de Deus vem para nos transformar. A palavra de Deus ela é santa, ela é maravilhosa, ela é gloriosa e ela promove coisas maravilhosas na vida daqueles que buscam ao Senhor. Nessa noite, Deus está trabalhando na minha vida e Deus está trabalhando na sua vida. Aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Creia na palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. E, por algum motivo, não sabemos qual, aparentou-se com Acabe. A palavra do Senhor nos diz que Josafá tinha riquezas em abundância. Tinha sido muito abençoado por Deus. Aleluia, Jesus. E ele resolveu se aparentar com Acabe. Às vezes nós estamos assim, meu irmão e minha irmã. Nós estamos num momento, aleluia, que Deus tem nos abençoado muito. Nós estamos num momento que Deus tem nos ajudado muito. Nós estamos num momento que Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa, aleluia. E por algum motivo, aleluia, o diabo entrou na cabeça, na mente, no coração de Josafá. E Josafá colocou no coração dele que era melhor ele buscar outras coisas para a vida dele. Essa palavra, aleluia, falou fortemente no meu coração, porque eu tenho sido ricamente abençoado nessa casa de oração da qual eu congrego. E Deus tem me abençoado muito, aleluia. Eu vim para a casa de Deus, aleluia, Jesus, sem ter absolutamente nada, aleluia, Jesus. E foi aqui que Deus me abençoou. Foi aqui que Deus, aleluia, me fez um homem novo na presença de Deus. Foi aqui que Deus me deu a minha esposa. Foi aqui que Deus me deu meu filho Bernardo, meu filho Thomas, por enquanto. Aleluia, Jesus. Foi aqui que Deus me abriu porta de emprego para mim. Foi aqui que Deus fez grandes promessas, está cumprindo dia após dia na minha vida. Eu tenho sido ricamente abençoado na casa de oração a qual nós congregamos. Aleluia, Jesus. E com você não é diferente. E comigo não é diferente. Deus tem nos abençoado, meu irmão. Deus tem nos entregado vitória. Deus tem nos entregado bênção. Deus tem nos entregado conquista. Deus tem nos entregado, aleluia, terras novas. Aleluia, Jesus. E o inimigo, de alguma forma, achou uma brecha no coração de Josafá, que queria colocar na cabeça de Josafá que tudo que ele tinha não era bom. Às vezes o inimigo quer entrar na minha vida e na sua vida dessa forma, igreja do Senhor. Ele quer colocar na nossa cabeça que o que Deus tem feito na nossa vida não está bom. Porque acompanha comigo o versículo 1 do capítulo 18. Leiamos de forma fiel as Escrituras. E ela diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Às vezes nós temos de tudo e não está bom ainda na presença do Senhor. Às vezes Deus nos dá tudo e nós queremos ir para o mundo, queremos ir para o pecado, queremos uma coisa errada. Nessa noite de hoje, aleluia, o Senhor está repreendendo esse mal na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus.
nessa noite de hoje, aleluia, Jesus. Você que acompanha esse culto online, você que acompanha, porque tem alguns que não querem mais acompanhar, eu não posso fazer nada, eu não vou chorar, não vou me derramar, não vou me quebrantar, não se preocupe, aleluia, Jesus, porque o compromisso de Deus é com o povo dele, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. E o inimigo quer jogar, aleluia, muitas vezes na nossa cabeça que não está bom, aleluia, Jesus. Que Deus esteja repreendendo esse mal na minha vida e na sua vida nessa noite de hoje, aleluia, Jesus. Porque aquilo que Deus tem nos dado, aleluia, Ele vai nos dar 7 vezes mais na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Eu não preciso me aparentar com Acabe. Você não precisa se aparentar com Acabe. Você não precisa se aparentar com ninguém que não serve a Deus, aleluia, Jesus. Você não precisa se juntar com pessoa que não serve a Deus. Você precisa se juntar com o povo de Deus e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado e pelo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. O versículo de número 1 é revelador, porque ele nos mostra que não havia necessidade de Josafá fazer isso. Às vezes não há necessidade de nós fazermos coisa que não agrada a Deus. Josafá vai ser um rei que vai se juntar com um homem chamado Acabe. Josafá vai ser um rei que vai se juntar com um homem que não serve a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, ainda querem se juntar com pessoas que não servem a Deus, que não buscam a fidelidade das coisas de Deus, que não buscam compromisso com as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Não pode falar, porque nós estamos no momento que o errado não pode matar errado. Agora o errado e o certo é o mesmo. E isso não está na Escritura Sagrada. O errado está errado e o certo está certo. De acordo com a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que ai de quem chamar o bem de mal e o mal de bem. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. Que Deus nessa noite de hoje, aleluia, nos dê sabedoria, nos dê direção para não fazermos como Josafá, ver em Acabe alguma coisa de bom, meu irmão e minha irmã. Aquilo que está fora da presença de Deus não tem nada de bom para mim e para você. Apenas as coisas de Deus têm feito bem para mim e para você. Aleluia, Jesus. Tem confiado no Senhor? Se prepare, porque 7 vezes mais está vindo para a sua vida aí. Aleluia, Jesus. Tem confiado em Deus, tem renunciado ao mundo, tem renunciado à carne, tem renunciado, aleluia, Jesus, às coisas desse mundo. Se prepare, porque está vindo recompensa de Deus para mim e para você nesta noite de hoje. Aleluia, Jesus. E glória a Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus libera através das suas escrituras, aleluia. Através de mim não creio, aleluia. Se eu for falar da boca para fora, não creio, aleluia, Jesus. Mas se a palavra de Deus está falando, saiba que ela está falando no seu coração agora. Pode sentir aí, eu não estou aí no seu lugar agora, aleluia. Mas você está sentindo a palavra de Deus nesse momento penetrando dentro do seu coração. Você está sentindo a palavra de Deus penetrando dentro da sua alma e falando, é verdade, é com você, é com você, é com você, é com você que eu estou falando, aleluia, Jesus. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida nesta noite de hoje, aleluia. O inimigo quer nos tirar do foco, assim como ele tirou Josafá. Josafá realmente saiu do foco. Josafá realmente se juntou com Acabe. Josafá realmente se juntou com o inimigo e batalhou uma batalha errada. A Bíblia diz que ele depois quis consultar o Senhor e Deus falou através de um profeta chamado Micaías que eles iriam sair derrotados da batalha. A batalha que Deus não mandou lutar, nós vamos sair derrotados. Aleluia, Jesus. A batalha que Deus não mandou nós lutarmos, nós vamos sair derrotados. Batalha das coisas de Deus. Confie na peleja do Senhor. Confie no trabalhar de Deus. Aleluia. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades, a demoniada dos infernos. Mas Jesus nos garante a vitória nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor nos diz deste rei chamado Josafá, e Josafá se junta com Acabe. Por algum motivo ele achou que não estava bom para ele ali, e ele resolve buscar mais riquezas e mais glória. Eu e você não precisamos de mais riqueza e mais glória, precisamos de Deus, precisamos das coisas de Deus, precisamos da presença de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, porque Ele tem trabalhado em nosso favor. Mas a Bíblia diz que Josafá vai ver Acabe sendo derrotado, ele volta para o seu reino. Quando ele volta para o seu reino, um profeta toma a palavra e fala para ele, capítulo 22, aleluia, Jesus, de 2 Crônicas, aleluia, Jesus, 2 Crônicas, aleluia, Jesus,
capítulo 22, não, perdão, aleluia, Jesus. Glória a Deus, estou errado. Capítulo 19, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o rei Josafá voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Jeú, filho do profeta, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Versículo 3 diz assim: contudo, boas coisas se acharem em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, o importante é buscar as coisas de Deus. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. Josafá vai ter o seu reino restaurado pelo poder de Deus. Deus, nessa noite de hoje, diz para nós, aleluia, é tempo de restauração, é tempo de ouvir as coisas de Deus. Não precisa fazer igual Josafá, sair do caminho que já está certo para ir para o caminho errado. Não basta nós ouvir a Deus, e Deus tem vitória para o seu povo. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite de hoje. Deus está falando para nós, através das suas escrituras, que porquanto foram achadas boas coisas de Josafá, Ele está fazendo coisa nova na vida de Josafá. Aqui no capítulo 19 e 20, Deus vai entregar uma grande vitória para Josafá e para seu povo. Aleluia. Ainda por esses dias, no capítulo da minha vida e da sua vida, se houver arrependimento e confiança que Deus está trabalhando, Deus está fazendo grandes coisas e grande vitória Ele vai fazer no capítulo da minha vida e da sua vida a partir dessa noite para a glória de Deus. Ó santo e maravilhoso, esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e oremos, porque é Deus que trabalha no nosso meio. Santo e eterno Deus, nessa noite de hoje, nos trouxeste essa palavra, meu Deus, a palavra, meu Pai, que falou em nosso coração. Trabalhe em nossa mente, trabalhe em nossa vida, não nos deixa sair da tua direção. Josafá tinha riqueza e abundância, mas quis se ajuntar com Acabe, meu Deus. Não permita isso em nossa vida. Abre nossos olhos, nossa visão, nosso entendimento. Tu tem nos abençoado tanto, Senhor. Nos ajuda a reconhecer a tua misericórdia, nos livra de todo mal e nos dá vitória nessa noite de hoje. Abençoa o teu povo, abençoa os pastores, abençoa a igreja e dá vitória para a tua casa de oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus.